Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Do versículo 21 até o final, portanto, versículo 35. Todos abriram, acessaram. Amém? Vamos ler esse texto da palavra do Senhor? Eu vou ler na edição revista e atualizada, e você acompanhe aí na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor, aquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhes disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, terminando o versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, graças te damos pela tua palavra, ó Deus. Palavra dura, palavra que confronta, palavra que nos exorta, mas é a tua palavra, ó Deus, e nós como servos do Senhor a temos como regra de fé, ó Deus da glória, e prática nas nossas vidas. Pai, eu quero te dar graça nesta noite, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos, ó Deus amado, de termos a tua palavra em nossas mãos. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nesta noite lance luz, ó Deus da glória, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que nós tenhamos entendimento e revelação da tua palavra, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Me coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade e o teu propósito nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoados para perdoar. É esse o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, nesta parábola. Tivemos no domingo passado a ministração pelo pastor Pedro de algumas parábolas. E hoje nós queremos também ministrar
à luz do que o Espírito Santo colocou no nosso coração nesta parábola. Cerca de 1/3 dos ensinamentos de Jesus foram feitos por meio de parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus contava para explicar verdades profundas. O próprio significado da palavra parábola é colocar ao lado. Ou seja, Jesus colocava uma história ao lado para passar, para ensinar aos seus discípulos. De certa forma, as parábolas eram uma forma codificada de Jesus ensinar aos seus discípulos. Porque muitos não entendiam o que ele estava dizendo naquele momento. E ele, por algumas vezes, explicou o significado da parábola, não à multidão, mas aos discípulos. Jesus explicou algumas parábolas, ele explicou o seu significado aos discípulos. E Jesus conta essa parábola, meus irmãos, após uma pergunta do apóstolo Pedro, aí nos versos 21 e 22, quando Pedro aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu perdoe? Até 7 vezes? E Jesus responde a ele: não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu quero introduzir essa mensagem nesses 2 versículos, trazendo 2 esclarecimentos que são muito importantes nesses 2 versículos. Primeiro, é possível que irmãos nossos pequem contra nós. É possível, irmãos, que irmãos nossos pequem contra nós. Nós não vivemos em uma redoma, nós não vivemos em uma ilha, nós não vivemos isolados, nós nos relacionamos com as pessoas. E é possível que essas pessoas pequem contra nós. É certo que pessoas nos decepcionarão, e é certo também que nós decepcionaremos as pessoas. É certo que você decepciona as pessoas, assim como as pessoas também te decepcionam. E o propósito de Deus é que nós vivamos em paz com todos. Mas se surgirem conflitos, devemos lidar com essas questões biblicamente. Devemos lidar com os conflitos à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Esse é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento nestes 2 versículos, na pergunta de Pedro e na resposta de Jesus, que eu quero que você guarde no seu coração, é: Jesus não estava estabelecendo aqui um limite para o perdão. Jesus não estava estabelecendo um limite para o perdão. É claro que não se trata aqui de um cálculo matemático. 70 vezes 7 é um emblema, é uma forma de Jesus ensinar a Pedro. O propósito de Deus é que nós entendamos isso. Ele não estava aqui limitando o perdão para até 490 ofensas. É claro isso, irmãos, mas sim, ele estava ensinando de que não há limites para o perdão. Não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. E Jesus está ensinando que o perdão é ilimitado. Esta é a lição de Jesus ao dizer ao apóstolo Pedro que o perdão deveria ser 70, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão é ilimitado. Ilimitado. Mas, irmãos, nesta parábola eu quero analisar ela com vocês nesta noite, analisando o perdão nesta parábola dos 2 sentidos, os 2 sentidos. Eu quero analisar o perdão nesta parábola no sentido vertical. Homem, Deus. Ou, na verdade, como nós vemos aqui analisando o perdão, Deus, homem. O céu e a terra. O Criador e a criatura. Deus e a raça.
humana. É o perdão analisado verticalmente. Verticalmente. E fica claro aqui, irmãos, que este rei representa Deus nesta parábola. Assim como o servo representa a raça humana, o homem, eu e você. Isso é claro nesta parábola. Isso é claro nesta parábola. E eu quero analisar com vocês o perdão no sentido vertical. E tem duas lições que eu quero passar aos irmãos hoje, que foram muito fortes ao meu coração ao analisar o perdão no sentido vertical. A primeira lição que fica muito clara nesse texto é: temos uma dívida impagável diante de Deus. Temos uma dívida impagável diante de Deus. Preste atenção, meus irmãos, nos versículos 23 e 24, quando diz exatamente o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Jesus ilustra essa verdade dizendo que o servo devia 10.000 talentos àquele rei. E esse, irmãos, é um valor astronômico. É um valor enorme. O talento naqueles dias era o mais alto valor monetário do sistema financeiro. Um talento correspondia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos tratava-se, portanto, de 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, naquela época, um dia de trabalho era de 1 denário. Para juntar todo esse valor, a pessoa teria que trabalhar 150.000 anos. Portanto, irmãos, fica claro aqui que aquela dívida daquele servo para com aquele senhor era, portanto, uma dívida impagável. Impagável. Jesus usou essa cifra exagerada, essa figura de linguagem, essa hipérbole, para mostrar o tamanho da nossa dívida para com Deus. É uma dívida impagável. Assim também é a dívida da raça humana para com Deus, uma dívida impagável. Não há nada, queridos, que o homem possa fazer para quitar essa dívida diante de Deus. Como isso é verdade quando nós olhamos a palavra de Deus e as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo nas suas cartas. É uma dívida impagável. Não há sacrifício que o homem faça que possa quitar essa dívida. Não há penitência, não há nada que o ser humano possa fazer para quitar essa dívida. Nada que o homem faça possa quitar a sua dívida diante de Deus. É uma dívida impagável. Impagável. Não há sacrifício, não há penitência, não há nada que o ser humano possa fazer para quitar a sua dívida diante de Deus. Basta nos lembrar da palavra de Deus que diz: a alma que pecar, essa morrerá. E eu pergunto a vocês, qual é a alma que não peca? Qual é o homem que não peca? Portanto, a sentença está dada: a alma que pecar, esta morrerá. Basta nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, irmãos, o cenário daquele servo era assustador, assim como é o cenário da raça humana, quando se trata da sua dívida diante de Deus. É um cenário desesperador.
desesperador, porque não há nada que o homem possa fazer para pagar a sua dívida diante de Deus. Esta é a primeira verdade. Mas nós temos, graças a Deus, uma segunda lição que eu quero passar aos irmãos. Somos perdoados por causa da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Somos perdoados por causa da graça de Deus. Olhem, por favor, comigo os versículos 26 e 27 da parábola. Por favor. Diz assim: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus por isso. Somos perdoados pela graça de Deus. O Senhor, o servo devedor, não exige nada. Ele apenas suplica por misericórdia. Ele não reivindica os seus direitos. Ele roga aqui o favor do rei. Ele roga o favor do rei. Mesmo tendo uma dívida impagável, ele foi perdoado pelo rei. Perdoado pelo rei. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque sabe o que, queridos? Isso é uma verdade tremenda para os nossos corações hoje à noite. O perdão não é merecimento. O perdão é graça. Graça, graça de Deus. Deus nos perdoa não por quem nós somos. Meu Deus, como isso é verdade à luz da palavra de Deus. Deus não nos perdoa por quem nós somos, mas por quem Ele é, por quem Ele é. O mérito do perdão não está no homem, mas está na graça divina, na graça divina. Como eu disse, aquele homem estava em um cenário desesperador, com uma dívida impagável, e de repente ele se vê totalmente perdoado, totalmente perdoado. Meu irmão, e qual é a semelhança entre aquele servo e eu? Qual é a semelhança entre aquele servo e você? A semelhança daquele servo. A semelhança daquele servo. Todo aquele que reconhece que é pecador e clama a Deus por perdão, é perdoado dos seus pecados. Que verdade maravilhosa, irmãos, da palavra de Deus. Todo aquele que reconhece que é pecador, não simplesmente porque pratica um pecado, mas reconhece que herdou uma herança adâmica, o pecado, e portanto é pecador, está separado de Deus e confessa a Deus o seu pecado, é perdoado. E assim, a semelhança daquele servo, quando a pessoa se rende diante de Deus, reconhece os seus pecados, clama por misericórdia, ele recebe o seu pecado e vê, de repente, a sua dívida quitada diante de Deus, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos. Não por causa do que ele faz, mas por causa daquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Essa é a verdade da palavra. Paulo, aos Colossenses, ele disse o seguinte: e agora pelas nossas seu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos delitos. E olha a segunda parte do texto, irmão, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim que acontece, irmãos, com todo homem que reconhece o seu pecado, que é pecador e confessa diante de Deus os seus pecados, a sua dívida diante de Deus é
cancelada. Glória a Deus por isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus quitou a nossa dívida. Jesus quitou a dívida daquele que reconhece que é pecador. O preço foi pago. O preço foi pago. Apocalipse 5, versículo 8. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de abrir e de quebrar os selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E nação. Glória a Deus, porque o preço foi pago e o preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, tirando do homem todo o mérito e dando todo o mérito ao Deus Todo-Poderoso que nos resgatou do poder do pecado e nos deu vida, Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Que essas lições fique gravada no seu coração hoje à noite. Eu analisei com vocês o perdão no sentido vertical, Deus, homem. E eu quero analisar num segundo momento com você o perdão no sentido horizontal. Horizontal. E aqui o bicho pega, irmãos. E aqui o bicho pega. No sentido horizontal. A segunda parte desse texto. Aquele servo, logo depois de receber o perdão do seu senhor, sai da presença do seu senhor. E ele encontra o seu conservo. E aquele seu conservo também lhe devia um valor infinitamente inferior. E aquele seu conservo clama a ele por perdão e por misericórdia. E ele não perdoa. E ele não perdoa. Versículos 31 a 33. Eu quero analisar o perdão com vocês no sentido horizontal. E nós temos aqui 3 lições que eu quero passar ao coração dos irmãos nesta noite. Somos perdoados para perdoar. Aqui nós temos inclusive o tema da nossa mensagem. Somos perdoados para perdoar. Fica muito claro aí nesse texto, irmãos, esta verdade. Fica muito claro neste texto, esta lição aos nossos corações hoje. Somos perdoados para perdoar. Aí nos versículos 31 a 33... diz que o rei ficou irado com o servo perdoado, que recusou perdoar seu conservo, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Foi perdoado de 10.000 talentos e não perdoou 100 denários. Para vocês, como eu falei, um denário equivalia naquele tempo um dia de trabalho. Digamos que um dia de trabalho hoje seja R$100. Seria 100 vezes 100, R$10.000 que aquele conservo devia àquele servo. E ele não teve capacidade de perdoar, tendo sido perdoado de uma dívida de mais de R$1 bilhão, se nós fôssemos colocar nos dias de hoje. Não foi capaz de perdoar. Um valor infinitamente menor do que ele devia ao rei. Infinitamente menor. Fica claro aqui, irmãos, que os que receberam perdão não podem negar perdão. Não podem negar perdão. E nós nunca teremos justificativas para não perdoar, pois devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ou seja, os perdoados devem perdoar.
devem perdoar. Como eu disse, aquele servo ficou irado quando ele ficou sabendo que chegaram para ele e disse: ó, aquele seu servo que você perdoou a ele 10.000 talentos. Quando o seu conservo chegou para ele e clamou por misericórdia, à semelhança do clamor que ele havia feito diante do rei, mas ao contrário do rei, ele não teve a capacidade de perdoar como o seu senhor havia perdoado. E pelo contrário, pastor Pedro, ele pegou ele pelo colarinho da camisa, sacudiu ele e mandou para a prisão. E qual foi a palavra daquele rei para aquele servo? Servo malvado, servo malvado. Nós fomos perdoados para perdoar, irmãos. Olha só o que diz Efésios 4, versículo 32. Presta atenção nesses 2 versículos que eu vou ler. Olha só, é que ele diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, inspirado pelo Santo Espírito: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3,13, um outro versículo da palavra de Deus: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E ele termina dizendo: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Meu Deus, não precisa dizer nada, o versículo é autoexplicativo. Não há justificativa para não perdoar, porque Deus nos perdoou. Porque você foi perdoado, por isso você também precisa perdoar. Eu preciso perdoar. Perdoar não é um sentimento, nós sabemos, é uma decisão. Não espere sentir vontade de perdoar. Decida no seu coração perdoar, perdoar. Somos perdoados para perdoar. É a primeira lição. A segunda lição: sonegar perdão traz graves consequências. Sonegar perdão traz graves consequências. Olha só o que diz, irmãos, o versículo 34. E indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Toda a dívida. Toda a dívida. Sonegar perdão, irmãos, traz graves consequências. O servo perdoado que não perdoou foi entregue aos verdugos. Sabe quem eram os verdugos? Pessoas encarregadas de executar a sentença do rei. Sentença de morte ou aplicar as torturas que o rei determinava. Foi entregue aos verdugos. Colheu consequências por não perdoar o seu conservo. Colheu graves consequências por não perdoar aquele que clamou por perdão e uma dívida infinitamente inferior à que ele devia ao seu Senhor. E qual é a conclusão, queridos? Que nós chegamos nesta parábola e nesta lição em específico. Reter perdão, irmãos, é viver numa prisão sobre tormento, é ser atormentado pela culpa. Quem nega perdão, irmãos, adoece, vive em sofrimento, vive em amargura. Isso é comprovado psicologicamente falando. E o pior de tudo, irmãos, quem não perdoa pode até morrer. Pode até morrer. Alguém já disse certa vez, e é verdade, quem não perdoa está tomando veneno, querendo que o outro morra. Esta é a verdade. Quem não perdoa está se matando, está se autoflagelando. A Bíblia diz em Romanos 12, 21,
Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não perdoar é deixar de exercer o bem em favor do irmão e em favor de si mesmo, irmãos. Esta é a verdade. Quem não perdoa está deixando de exercer o bem ao irmão e a si mesmo. Aquele servo recebeu, mas não entendeu o que é o perdão. Esta é a verdade. Ele não entendeu o que é o perdão. Infelizmente, o perdão que o rei lhe concedera não havia produzido nele nenhuma mudança interior, não havia causado nenhuma mudança nele. E como isso também ocorre com muitos de nós, irmãos. Nós não temos a consciência do perdão que nós recebemos de Deus. E por isso nós encontramos tanta dificuldade em perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós, aqueles que nos magoam. Infelizmente, porque o perdão, irmãos, é reflexo da graça recebida. Perdão é reflexo da graça recebida. Eu só vou conseguir perdoar o meu irmão se eu entender que eu fui perdoado de uma dívida muito maior, de que eu também sou um pecador e estava destinado ao inferno, mas Deus, pela sua infinita graça, me perdoou, me concedendo vida, mesmo eu estando na morte. Estando na morte. E eu quero que você reflita hoje à noite sobre esta palavra, analisando a sua vida, a sua condição, o momento que você está vivendo. É possível que hoje você tome uma posição, se necessário for, de perdoar, por entender que não perdoar, você está prejudicando a você mesmo. Há consequências para a falta de perdão, tanto para a vida física quanto para a vida mental e espiritual. Amargura. Quantas pessoas cheias de amargura, de ressentimento, por não perdoar. Porque, às vezes, quando sai no pátio da igreja, desvia-se de um irmão para não ter que encontrá-lo e olhar na cara dele. Porque existem questões a serem resolvidas, pendentes. Amargura, ressentimento, ansiedade. Quantas pessoas com crise de ansiedade, sob medicação, e muitas vezes por conta da falta de perdão. Depressão, o mal do século. Pessoas aprofundadas na depressão, porque estão com o coração e com a mente cheia de ressentimento, de amargura, de culpa. Não conseguem perdoar. Sem falar nas doenças físicas, as famosas doenças psicossomáticas, como hipertensão, problemas cardíacos. Sabiam, irmãos, que doenças físicas podem ser resultado desencadeadas em função da falta de perdão? Pessoas emocionalmente doentes que acabam refletindo no seu físico. E nós precisamos refletir sobre isso hoje à noite. Perdão traz benefícios, irmãos, para a nossa vida, como paz interior. Paz interior. Como é gostoso ter paz interior, poder colocar a cabeça no travesseiro, né, pastor Roberto? Dormir sossegado, tranquilo, sabendo eu não guardo no meu coração nenhuma mágoa, nenhum rancor em relação a ninguém. Eu tenho condições de olhar nos olhos de todas as pessoas com quem eu me relaciono, seja na igreja, no trabalho, na minha família.
libertação de ressentimentos, de mágoa, saúde física e mental. Agora, irmãos, é preciso que a gente diga que perdoar não é fácil. Nós sabemos que não é fácil perdoar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que é extremamente necessário para a nossa saúde espiritual, emocional e física. Precisamos entender a necessidade, a importância do perdão. A importância do perdão, os benefícios que o perdão nos traz. Não é fácil, é verdade. Nós sabemos, irmãos, que perdão não significa esquecer a ofensa, não é isso. Perdão não é esquecer a ofensa. Você lembra da ofensa, mas a diferença é, aquela lembrança não te machuca mais. Isso é que é maravilhoso. Eu lembro daquele dia em que o Tiago me ofendeu, mas eu o perdoei, eu olho para ele, eu lembro, e isso não faz já mais nenhuma diferença entre nós. Não é verdade, irmãos? É como uma cicatriz no nosso corpo. Quem tem uma cicatriz aí no corpo que você lembra o que aconteceu, não é verdade? Você lembra, naquele dia eu, de repente, tropecei, bati a minha perna em determinado local e cortou e ficou essa cicatriz aqui. Quando aconteceu aquilo, doía, né? Correu atrás, jogou sal, álcool, sei lá o quê, mercúrio, metiolate, né? Aquele remédio, aquele socorro imediato que a gente faz. Doeu no dia, doeu por uns dias, mas depois sarou, curou. Hoje você olha, pega, você sabe o que aconteceu, mas aquilo não te traz mais nenhuma dor. Assim é o perdão, irmãos. Eu consigo olhar no rosto do meu irmão, sabendo que tudo aconteceu, mas graças a Deus não há mais nada que nos separa, porque houve perdão, houve cura, houve restauração. Houve restauração. Houve restauração. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse algo que eu quero dizer a vocês hoje também. Ele disse: você quer ser feliz por um momento? Vingue. Você quer ser feliz para a vida toda? Perdoe. Perdoe. Glória a Deus. Segunda lição e a terceira e última lição, irmãos. Terceira e última lição. Sonegar perdão é privar-se do perdão de Deus. Isso também é grave, irmãos. Isso também é muito grave. Sonegar perdão é privar-se do perdão de Deus. Do perdão de Deus. O servo que recusou a ter compaixão do seu conservo, como ele próprio fora alvo da misericórdia do rei, ele provocou não apenas a ira do seu senhor, mas também atraiu tormentos para a sua própria vida. Sua própria vida. E interessante, irmãos, que quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos, quem foi, irmãos? Lembra do texto? Quem foi que entregou aquele servo aos verdugos? Foi o rei. Foi o próprio rei. E esse flagelo não tem fim. O texto diz, até que ele pagasse toda a dívida. Jesus conclui essa parábola aí no versículo 35, dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha como é grave isso, irmãos. Olha como é grave isso. Quem não perdoa, irmãos, não pode ser perdoado.
É isso que o texto está ensinando. Quem nega perdão ao irmão, ele não recebe perdão do Pai. Lembra das palavras de Jesus na oração do Pai Nosso? Lembra da oração de Jesus na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14 e 15, quando Jesus disse o seguinte: porque se perdoardes aos homens as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Olha que é uma condicional, irmãos. Se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Mas ele diz no final: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Que grave! Como é grave isso, irmãos? Como é grave isso? E muitas vezes nós não perdoamos e achamos que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Perdão no sentido vertical. Perdão no sentido horizontal. E eu quero, para as nossas considerações finais. Ah, é? Ah, só o Valdemar. Vou falar de novo para ver se rende. Eu vou então para as nossas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte no final desta mensagem, irmãos. Fazendo com isso uma síntese de toda a mensagem. Dizendo o seguinte: reconheça que o seu pecado ofendeu a Deus, mas mesmo sem merecimento, você foi perdoado. Reconheça isso, que o seu pecado ofendeu a Deus e você não merecia, mas você foi perdoado pela graça de Deus em Cristo. Em Cristo. Decida também perdoar, assim como você foi perdoado. Decida perdoar, assim como você foi perdoado. Digo isso, irmãos, como alguém que ama você e que quer o bem, que quer o seu bem, que quer o seu crescimento espiritual, emocional, que quer que você esteja bem espiritualmente, tendo um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento com o seu irmão, um relacionamento sem que não haja barreira ou obstáculo. Decida, perdoar é uma decisão. Você que entendeu isso, decida perdoar. E Jesus, irmãos, faz um alerta em Mateus 5, 23 e 24, quando ele diz: olha só, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Claro que o princípio aqui não é simplesmente uma oferta em espécie que você traz no altar e deposita diante de Deus. A instrução de Jesus aqui, irmãos, é muito clara, A reconciliação deve vir antes de qualquer culto ou oferta a Deus. A reconciliação deve vir antes. É necessário resolvermos, irmãos, os nossos conflitos antes de nos apresentar diante de Deus. Nos apresentar diante de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós achamos que está tudo bem. Eu estou com o meu coração magoado, não consegui perdoar o irmão. Ah, mas tudo bem.
Chegou domingo, eu tomo meu banho, visto a minha roupa, cumpro os meus compromissos religiosos como bom crente e venho. E aqui vem o ministro no altar. E aqui eu venho, tomo o pão e o cálice e volto para casa enganado, achando que está tudo bem. Isso é que é o pior, irmãos, de tudo isso. Isso é que é o pior. E eu digo a você hoje, à luz da palavra de Deus, do que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, não está tudo bem, meu irmão, meu querido. Tem uns dias que eu não falo com minha esposa, com meu esposo. Mas tudo bem. Eu cumpro rigorosamente os meus compromissos religiosos. O meu relacionamento com os meus filhos não é legal, eu não consigo, não estou nem falando direito com meu filho, com minha filha. Mas tudo bem. Já tem um tempo que eu não falo com o irmão tal, mas tudo bem. Não, irmãos, eu digo a vocês hoje, em nome de Jesus, para que você entenda, não está tudo bem, você não está bem, você precisa resolver isso, para que você possa vir diante de Deus e oferecer o seu culto ao Senhor. Não está tudo bem, não se iluda com isso, não se iluda. E o meu conselho a você é que, se há alguma questão a ser resolvida com alguém, faça isso o mais breve possível, para que você possa vir ao altar, ofertar ao Senhor, e a sua oferta será aceita por Ele como oferta suave diante dEle. Resolva as suas questões. Perdoe, libere perdão àquele que te ofendeu. Ele não merece, você também não merecia, e Deus te perdoou. Você não merecia e Deus te perdoou. E portanto não se iluda. Se há falta de perdão, as coisas não estão bem na sua vida. Não estão bem na sua vida. E é por isso que a gente vê a vida de muitas pessoas amarradas. Não se desenvolve, não cresce, não rompe. Por mais que você faz, você investe, você prega, você fala, você leva aos locais de ministração e tudo mais, e nada muda. E você não entende o porquê. Meu Deus, o que está acontecendo? Fulano não sai do lugar de onde está. O que está acontecendo, meu Deus? É possível que seja falta de perdão. Falta de perdão. Convido você a ficar de pé neste momento. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua realidade. Estou aqui simplesmente como ministro da palavra do Senhor. E à luz do texto que nos foi exposto nesta noite, a conclusão que nós chegamos é esta: de que nós fomos perdoados e precisamos de perdoar. Precisamos perdoar. O perdão deve se tornar algo tão enraizado em nosso coração, a ponto de se tornar algo natural. Não que seja fácil, mas que seja algo que nós fazemos com naturalidade, porque nós temos a consciência de que nós também não merecíamos e fomos perdoados. Enraizado em nós, enraizado em nosso coração. E eu quero que você hoje permita que o Espírito Santo sonde o seu coração,
seu interior, que você tenha liberdade diante de Deus nesta noite de reconhecer: Senhor, é verdade, eu preciso perdoar fulano. Até hoje aquela minha situação com fulano não foi resolvida e a minha relação com ele não está legal, com ela não está legal. Eu preciso que isso seja resolvido. E você hoje decida isso diante de Deus, para que você possa romper, para que você possa crescer, se desenvolver. E é o Espírito Santo que sonda o nosso coração. É Ele que sonda o meu e o seu coração hoje à noite. E é diante dele que você precisa se necessário for, pedir perdão e, se necessário for, se dirigir àquela pessoa que você sabe que precisa, a quem você precisa perdoar, e dizer: meu irmão, eu te perdoo, eu te perdoo.